noite novamente com vocês. Nós chegamos de viagem essa manhã, mas nós tínhamos muito desejo de estar com vocês essa noite. Então descansamos à tarde, estamos de volta. Foi muito bom essas 3 semanas que nós passamos, a maior parte com as nossas famílias. Tivemos um tempo agradável com nossos filhos, nosso genro, nossa nora e nossas netas. E obrigado pela oração, oramos por vocês. Tivemos a oportunidade de visitar 3 diferentes igrejas, nos 3 domingos que estivemos fora. É importante, quando a gente viaja, a gente não deixar de ir cultuar o Senhor, não é? Então, nós tivemos a oportunidade de estar em igrejas. Antes de sair, deixamos nosso dízimo para o mês inteiro. Então, esperamos que seja assim também quando a gente sai. Leônidas I foi um rei que comandou a cidade grega de Esparta entre os anos 491 a 480 a.C. Durante o seu reinado, ocorreu uma invasão dos persas através do rei Xerxes I. E apesar deles estarem em número bem reduzido em relação aos inimigos, os espartanos, que eram conhecidos como grandes guerreiros da bravura do combate, eles lutaram com um pouco mais de 7.000 homens, enquanto os persas tinham um exército de mais de 200.000. Quando Leônidas foi traído por um pastor que vivia perto de Esparta, ele resolveu então mandar todo mundo que não era espartano de volta, e ele ficou somente com 300 guerreiros, e durante 3 dias eles lutaram contra os 200.000 soldados persas, e eles mataram dezenas de milhares de soldados persas. No final, infelizmente, eles morreram, e essa história serviu de inspiração para filmes e obras cinematográficas como Os 300 Espartanos e Os 300. E a história deles é muito linda, mas termina muito triste, porque eles terminam morrendo. Mas a Bíblia conta a história de um outro guerreiro valente, que também lutou com 300 soldados. Mas o final da história foi um pouquinho diferente. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Juízes, capítulo 6. E a gente vai ler bastante essa noite. Eu somente quero compartilhar a palavra de Deus com vocês essa noite, porque com saudade de poder falar com vocês a palavra do Senhor. E como nesse domingo é um culto especial, e a gente vai ter só um culto, eu fiz questão de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Então, abra sua Bíblia, por favor. Juízes, capítulo 6. Logo no verso de número 1, diz a palavra de Deus: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos eles o entregou nas mãos dos midianitas. Só uma pausa na leitura, e a gente vai fazer várias pausas na leitura. Notemos essas 2 primeiras palavras desse capítulo, de novo. O contexto do livro de Juízes é um contexto muito triste. O povo de Israel tinha entrado na terra prometida de uma forma tremenda, através de grandes vitórias. Deus deu a eles a terra que prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, e Moisés os tirou do Egito, e eles finalmente entraram através de Josué. Mas quando Josué morre, eles começam a se afastar do Senhor. E o livro de Juízes é um livro muito triste, porque o livro de Juízes conta a história da decadência espiritual do povo de Israel. E no verso 1 do capítulo 6 diz que, de novo, o povo fez o que o Senhor reprova, o que o Senhor não se agrada. Por que a gente não aprende com os nossos erros, irmãos? Por que a gente, quando Deus fala com a gente, quando a gente passa por problemas, a gente não aprende com isso? É um ditado que diz que errar é humano, mas permanecer no erro é tolice, é burrice. Mas é tão triste a gente ver isso nas nossas vidas, que as pessoas não aprendem com seus próprios erros. Eu conversava com o pastor Max um pouquinho antes de começar o culto, para saber a respeito de algumas situações, e ele me falava a respeito de 3 casos, e eu estava pensando que essas pessoas, de novo, estão na situação que estão, porque não aprendem com seus erros. A consequência da desobediência é muito triste. Toda vez que a gente desobedece a Deus, olha o verso número 1, diz assim: fizeram o que o Senhor reprova. Toda vez que eu e você fazemos alguma coisa que Deus reprova, não tem jeito, irmãos, haverá consequências. Não adianta vir para a igreja chorar, não adianta pedir oração. Toda desobediência traz consequências negativas. Toda obediência traz consequências positivas. Desobediência gera maldição. Obediência gera bênção.
E a gente devia já aprender isso. Mas eles não aprenderam. E de novo fizeram o que Deus reprovava. E de novo Deus trouxe consequências sobre eles. Verso 2, os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas, verso 3, faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Um minuto só. Essas nações, midianitas, amalequitas e outros povos da região sempre estiveram lá. Não era nada novo. A única diferença é que eles estavam sem a proteção de Deus. O que traz proteção na nossa vida é a obediência a Deus. O que traz proteção na vida dos nossos filhos é a obediência a Deus. O que traz proteção na nossa casa é a obediência a Deus. Algumas vezes nós falamos assim, olha, o mundo de hoje está tão ruim, tão triste, e realmente está. Mas a gente esquece que, na verdade, o mundo dos nossos pais também estava ruim. O mundo dos nossos avós também estavam ruins. Hoje nós perguntaram para a gente como é que está o Brasil, e eu falei, o Brasil está bem. O problema é a situação política, o problema é a corrupção. E agora no Brasil, por causa da Copa, vocês estão acompanhando, mas a gente estava presente, vê que o povo não está alegre. E é triste isso, porque essa Copa que demorou tanto de chegar, o povo não está contente, o povo está triste, o povo está sem alegria. E eu coloquei na newsletter que eu li esses dias, eu estava no aeroporto esperando pela minha nora, que demorou muito chegar, e era para ela chegar num voo de 9 horas, e só chegou 1h30 da tarde, eu já estava no aeroporto, e eu falei assim, eu vou ficar aqui. E aí eu entrei numa livraria e falei, vou pegar um livro bom para ler. E aí eu já tinha lido 1822, 1806, que é um livro de história, e viu que tinha o 1897, que conta a história da República, e eu comprei então aquele livro ali no aeroporto, sentei, eu tinha 4 horas ali, então vou matar esse tempo lendo. E eu comecei a ler aquele livro, e quando eu comecei a ler aquele livro, que é um livro que conta a história do Brasil há mais de 100 anos atrás, e eu vi que a história do Brasil de 100 anos atrás é igualzinha à história do Brasil de hoje. Os problemas de então são os problemas presentes. Porque, na verdade, o problema do Brasil é um problema de base. O problema do Brasil é um problema dentro do coração das pessoas. Então, o mundo passa, as coisas passam, mas o que traz proteção na nossa vida, irmãos, é a obediência ao Senhor. Para que nós possamos ser pessoas protegidas, nós precisamos estar em obediência a Deus. Essas nações sempre existiram. Mas agora Israel não tinha a proteção de Deus. E sem proteção, eles estavam vulneráveis. Vamos continuar a leitura. Então, esses povos, midianitas, amalequitas e outros povos, acampavam, verso 4, na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos, estão embaixo de maldição, nada prospera. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, vinham como enxames de gafanhotos, era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-lo. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. É interessante que a gente só clama quando estamos em apuros. A gente só clama quando estamos em problemas. Quando tudo estava bom, eles não buscavam a Deus. Mas agora que eles estavam em apuros, eles clamaram de socorro ao Senhor. Deus é um Deus tremendo, irmãos. Deus é um Deus misericordioso. Porque se fosse eu e você, falava, agora não me procura, não é? Mas Deus é tão misericordioso. Então, Deus manda, então, uma resposta. Olha o verso 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta. Deus sempre responde. Agora, quando Deus responde, muitas vezes Deus usa profetas. Eu estava lendo essa passagem, pensando nessa mensagem, e eu pensei, como é difícil o trabalho de um profeta.
O profeta nada mais é do que um mensageiro do Senhor. Uma pessoa que declara os oráculos de Deus. E o profeta não é aquele que fala o que você quer ouvir, nem o que eu quero ouvir. O profeta declara a palavra de Deus. A Bíblia fala claramente que o propósito da profecia é exortar, é edificar, é poder trazer a gente para o lugar onde nós devemos estar. E muitas vezes, quando a gente está em apuro, Deus, antes de fazer alguma coisa, Ele envia um profeta. Ele envia alguém para poder ministrar nas nossas vidas. E então esse profeta vem e traz a explicação. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore aos deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Eu penso, irmãos, que para tudo tem uma explicação. Se você está na situação que você está hoje, tem uma explicação. Se eu estou na situação que eu estou hoje, tem uma explicação. Pode ser que a explicação seja que Deus está trabalhando com a gente. Mas pode ser que o que nós estamos passando hoje é consequência de uma decisão feita lá atrás. E a única forma de quebrar uma decisão errada lá de trás é fazendo uma decisão correta hoje. Para que a gente possa neutralizar a maldição, a consequência negativa, através da nossa obediência presente. Então, Deus dá razão para eles, assim: olha, vocês estão nessa situação por causa da decisão que vocês fizeram, por causa da desobediência de vocês. Verso 11. Então, o anjo do Senhor, acompanha a Bíblia, pega uma Bíblia, por favor, querido. Se você não tem uma Bíblia, acompanha, por favor, porque a gente vai ler muito a Bíblia. Então, o anjo do Senhor, verso 11, veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia aos biarritas Joás. E Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Então, tanque de prensar uvas não é para isso, mas está tudo errado mesmo, para escondê-lo dos midianitas. O anjo do Senhor aparece a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. A gente tem que pausar aqui e pensar que quando Gideão recebeu essa palavra de Deus, e nós vamos continuar lendo esse texto, ele não sentia-se assim. Ele não sentia-se que Deus estava com ele, ele não sentia como um poderoso guerreiro. Mas é tão lindo, irmãos, que Deus não nos vê como a gente nos vê. Deus nos vê de forma diferente. Quando Jesus olhava para Pedro, ele não via uma pessoa que ia o negar, ele não via uma pessoa que falava demais, ele via um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que seria aquele que teria as chaves do reino de Deus nas suas mãos. Quando Deus olhava para Mateus, Jesus olhava para Mateus, não via um publicano, mas viu o escritor do Evangelho de Mateus. Quando Deus olha para nós, Ele não vê o que as pessoas veem, Ele vê o teu coração, Ele vê o teu potencial. E Jesus então chega para Mateus e diz: segue-me, porque eu tenho uma obra para você fazer. E é muito bonito que Deus nos vê da forma diferente, irmãos. Então, Deus fala para ele assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E a resposta dele: ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco. É muito interessante que tanto no português como no hebraico há uma diferença aqui. Deus não falou que estava com eles, Deus falou que estava com Gideão. Gideão não entendeu certo. Ah, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Eu não falei que eu estou com todos, eu falei que eu estou com você. Deus falou com você. Por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. É muito interessante a perspectiva que a gente tem. Toda vez que as coisas dão errada, a gente muitas vezes, ou quase sempre, culpa Deus. Deus não está comigo, Deus me abandonou, Deus não responde a minha oração. E claramente o texto original diz, lá no início, a razão que eles estavam nisso não tinha nada a ver com Deus. Eu estava conversando hoje com meu pai a respeito de um assunto, e aí ele falou uma outra coisa, e falou assim: mas a gente vai orar, porque Deus vai fazer. Eu falei: pai, não tem nada a ver com Deus, aí a decisão é sua. Deus não está nada a ver, Deus vai abençoar de acordo com a sua decisão.
E às vezes a gente tem essa tendência de acusar ou passar para Deus. E na verdade não foi Deus que abandonou, foi eles que abandonaram a Deus. Então, Deus claramente diz para eles assim, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? E essa palavra é importantíssima. Não sou eu quem está te enviando, porque toda vez que Deus envia, Ele se responsabiliza, irmãos. Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, Ele se responsabiliza por nós. Senhor, verso 15, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Ele via-se de uma forma, a circunstância dele era essa, Deus o via de forma diferente, mas a resposta de Deus no verso 16 é tão tremenda, eu sublinhei na minha Bíblia. Eu estarei com você. Uma vez eu preguei uma mensagem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus não for por nós, ai de nós. Irmãos, quando Deus está com a gente pode fazer qualquer coisa. Se a gente tiver a segurança absoluta que Deus está conosco, a gente pode fazer qualquer coisa. E é tão importante a gente saber que Deus está com a gente. É tão importante a gente saber que Deus está conosco, porque se Ele estiver com a gente, irmãos, não tem problema, Ele se responsabiliza. Deus não precisa de muitos para nos dar vitória. Agindo Ele, quem impedirá? Eu vou te dar vitória. Verso 17, Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Ele pede 3 sinais, esse é o primeiro deles. Dá-me um sinal. Peço que não vá embora até que eu volte, traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto, o caldo na panela, trouxe para fora e ofereceu a ele sobre a grande árvore. E o anjo do Senhor lhe disse, apanha a carne e os pães sem fermento, ponha sobre esta rocha, derrame o caldo. Gideão assim o fez, e com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Claramente aqui é uma teofonia. Anjo não recebe adoração, anjo não recebe sacrifício. E Gideão reconhece isso, que o verso 22 ele diz, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão então construiu ali um altar em honra ao Senhor, e lhe deu este nome, Yahweh Shalom, o Senhor é paz. E até hoje o altar está em Ofra dos Abiasitas. Vamos para o verso 33 agora. O segundo sinal que ele vai pedir. Ele pediu o primeiro sinal. E agora ele pede um segundo sinal. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham a leste uniram-se em seus exércitos. Agora os inimigos se levantam contra ele. É interessante, irmãos, que às vezes quando Deus fala uma coisa para nós e a gente pensa que tudo vai dar certo, geralmente, antes de Deus dar a vitória, vem uma grande luta. Quando está pertinho a nossa vitória, Deus permite vir uma grande luta. E eu creio que Deus permite por várias razões. O diabo, sem dúvida, faz isso para a gente desistir. E se a gente desiste, a gente não recebe a bênção. Mas Deus permite para que a gente possa perseverar. Claramente na Bíblia, quem persevera até o fim será salvo. É mais importante terminar na Bíblia do que começar. É mais importante terminar bem do que começar bem. Quem perseverar até o fim será salvo. Então, as coisas pioraram. Depois de Deus aparecer para ele, em vez de melhorar, piorou, porque agora os inimigos se uniram contra ele. Verso 34, então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com o toque da trombeta, convocou os asbieritas para segui-lo, enviou mensageiros a todo Manassés, chamando a armas também a Aser, Zebulon, Naftali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus,
quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Segundo sinal que ele pede. Verso 38, assim aconteceu, quando ele levanta de manhã, no dia seguinte, torceu o lã, encheu uma tigela de água do orvalho. Ele não ficou satisfeito, pediu mais um sinal. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido, permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez aquela noite, somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. Eu penso que talvez o sinal de Gideão, os sinais que ele pede a Deus, não era necessariamente falta de fé. O que ele precisava era uma confirmação da sua fé. Uma coisa é duvidar, outra coisa é pedir a Deus por confirmação. Tanto é que Deus não o repreende nenhuma vez por pedir esses sinais. Eu acho que Deus gosta, não tenho certeza que Deus gosta de pessoas ousadas. Se eu conseguisse for mais ousado para o Senhor. Se você conseguir ser mais ousado para o Senhor. Toda vez que alguém pede sinal assim, Deus gosta disso, quando pede com fé. Quando um homem pediu a Deus para parar o sol, ele parou. Então, não era falta de fé, ele precisava que Deus confirmasse a sua fé. E talvez essa noite é isso que a gente está precisando. É pedir: Senhor, confirma a minha fé. Eu acho que não tem nada errado a gente fazer como aquele homem que disse para Jesus assim: Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade. Capítulo 7, vamos lá. A vitória de Gideão contra os midianitas. Vamos ler a palavra de Deus. De madrugada, capítulo 1, 7, verso 1, Jerubaal, isso é Gideão, ele tinha 2 nomes, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim. Muito importante o finalzinho do verso 2. Tem muita gente e eu não quero que Israel se orgulhe contra mim. Durante essas 3 semanas, eu fiz o possível de me desligar da igreja, porque toda vez que eu viajo, eu fico assistindo os programas e tudo mais. E essa vez eu prometi à minha família que a gente ia gastar um tempo de qualidade com a família e que eu ia tentar me desligar de todas as coisas aqui da igreja e ficar com a família. A única coisa que eu fiquei ligado era na parte financeira, porque algumas decisões dependiam de mim mesmo, distante. Então, no primeiro culto, nós tivemos uma queda de finanças substancial, embora o número de pessoas, não sei se era menor ou não, mas a média da entrada foi bem menor do que necessária. No segundo domingo, que eu estava ausente, a média entrou exatamente a média. Não entrou mais do que a média, mas entrou o que entra na média. Então, ficamos mais animados. E aí eu mandei um e-mail para o pastor Max e para o pastor Tade, e eu falei assim: olha, nós vamos precisar que esse domingo, que é o último domingo do mês, foi domingo passado, que a gente precisa de um milagre de Deus, porque num domingo foi menos da média, o outro foi a média, esse domingo tem que ser acima da média. E aí eles me avisaram: pastor, o que acontece é que vai ter um feriado na segunda-feira e muita gente vai estar ausente. E a gente então fala assim, você fala assim: vamos fazer o seguinte, só pedir para ele, vocês contatam o staff da igreja e põem o pessoal para orar, e vocês 2 oram e nós vamos estar orando aqui. E aí na segunda-feira, no domingo passado, teve o culto, o pastor Max me deu o relatório que o número foi muito inferior ao número geralmente que tem na igreja. Ele me deu o número de pessoas presentes, devido ao feriado, muitas pessoas estavam ausentes. Então, irmãos, tudo tinha para que não entrasse a média necessária. Mas Deus responde sempre a oração. E para Deus, Ele não precisa de multidões para suprir a nossa necessidade. Ele faz com quem Ele quer. Então, mesmo tendo o número reduzido de pessoas, tudo que a gente precisava para terminar o mês entrou no domingo passado. Deus é tão bom, irmãos. Embora o número foi muito reduzido, o Senhor continua abençoando. E para mim isso é interessante, isso é muito importante. A minha esposa falava: eu falei para você, confia em Deus.
Esse é o trabalho da profetisa, não é? Eu disse, amor, eu sempre confio, mas eu como Gideão, eu preciso de confirmação da parte de Deus. Deus é tremendo, irmãos. Foi isso que Deus faz com Gideão. Gideão talvez era uma pessoa como eu e você. Não é que ele não confiava em Deus. Ele precisava dessas contínuas confirmação da parte do Senhor. Então, antes de Deus dar a ele a grande vitória, Deus vai dar a ele mais um sinal. Quantos sinais Deus já tinha dado para ele? 3. E Deus agora, sem ele pedir, vai dar a ele mais um sinal. Gideão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não quero que ninguém se orgulhe. Porque eu não quero, não é o número de pessoas. Sou eu que vou dar a vitória. Porque eu não quero que Israel, verso de número 2, diga que com a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. 22 mil homens partiram porque estavam com medo. Ficaram apenas 10 mil. O Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com eles à beira da água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Verso 5, Gideão então levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água lambendo, como faz o cachorro daqueles que se ajoelharem para beber. O número que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Agora, irmão, se você tem um grupo de homens, e você leva à beira da água, um grupo pega a água e bebe como pessoa civilizada, outro grupo lambe como um cão. Quem você vai escolher para lutar? Eu, se eu fosse você, eu escolhia os que são mais civilizados. Deus escolheu quem? Os que lambiam como cão. Porque Deus queria mostrar, irmãos, que a vitória era dele. Não tinha nada a ver, esses homens eram loucos. A escolha de Deus é diferente da nossa. O Senhor disse a Gideão, verso 7, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês, e entregarei os midianitas nas suas mãos, mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e eles ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Aí Deus vai dar a ele o sinal que ele precisava, a confirmação. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão, levanta-se, desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Purá e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Deus sabia que ele era líder, mas era um líder que precisava de confirmação para ter coragem. Sem coragem não tem como. E Deus vai dar coragem a ele. Então, ele e o seu servo Purá desceram até os pontos avançados do acampamento, verso 12. Os midianitas, os amalequitas, todos os outros povos que vinham do leste, já vinham se instalado no vale, eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento. Se você gosta de sublinhar, sublinhe bem no momento. Ele chegou bem no momento. Você chegou a qualquer outra hora, mas ele chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, e ele está ouvindo tudo isso. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela se tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Então Deus usa o sonho do inimigo para dar coragem a Gideão. Era aquela mãozinha, aquela nuvem de mãozinha, pequenininha, era o suficiente para trazer coragem a Gideão. Eu oro que Deus esteja dando coragem essa noite. Eu oro que Deus esteja dando a mim coragem essa noite, para a gente batalhar as batalhas do Senhor. Verso 15, quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou, levante-se. O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro.
Ele disse: observe-me, façam o que eu fizer. Muito importante para quem é líder, irmãos. Líder não é faça o que eu falar, mas faça o que eu fizer. Eu oro que nós, líderes, possamos ser pessoas que vocês possam imitar, irmãos. Façam o que eu fizer, não o que eu falo. Façam o que eu fizer. Siga os meus passos. Paulo dizia assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu oro que vocês possam ver em nós líderes, e você que é líder, eu oro que você possa ser um exemplo para que as pessoas possam imitar você. Faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Muito importante essa frase. Pelo Senhor e por Gideão. Seguimos ao Senhor, mas através de um líder. Liderança é importantíssimo. Pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos pontos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas sentinelas, então tocaram as suas trombetas, quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas, despedaçaram os jarros. Em outras palavras, a tática deles era só fazer barulho, mas Deus ia tomar conta do resto. Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. E cada homem mantinha a sua posição ao torno do acampamento. Todos os midianitas fugiam correndo e gritando, porque o som foi aumentando. E quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo acampamento os homens se voltassem uns contra os outros, com as suas espadas. Mas muitos fugiram de Bat-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Azer, todo Manassés foram convocados, perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-Bará. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim. Eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bará. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb, Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. E com 300 homens, Deus deu uma grande vitória. Eu queria concluir com 7 lições que nós aprendemos hoje para as nossas vidas. Primeiro, desobediência sempre traz consequências. Vamos guardar isso. Desobediência sempre traz consequências. Toda vez que eu e você fizermos alguma coisa que Deus reprova, sempre haverá consequências. Segunda lição de hoje: Deus nos vê diferente que nos vemos. Graças a Deus por isso. Quando Deus olha para você, Ele não vê o que você é, mas o que você pode ser. Quando Deus olha para você, Ele vê o potencial que está dentro de você. Que a gente possa falar: Senhor, ajuda-me a me enxergar como você me enxerga. Ajuda-me a me ver como você me vê. Terceiro, toda vez que clamamos ao Senhor, Deus sempre nos ouve, mesmo em desobediência. Às vezes, quando a gente está em desobediência, Deus primeiro vai corrigir, vai mandar um profeta, vai falar com a gente, mas Ele sempre vai nos responder. Isso é maravilhoso. Número 4, é ok pedir ao Senhor por sinais, para confirmar e solidificar a nossa fé. Nós aprendemos aí, é ok. Se você precisa de um sinal, Deus gosta disso. Deus gosta de desafio. Desafio o Senhor, você me dá um sinal. Agora, se você promete a Deus e faz um voto, cumpra, por favor. Mas Deus não tem problema com isso. Número 5, a escolha de Deus é diferente da nossa. Deus não escolhe da nossa forma, Deus não vê como a gente vê. Os métodos dele são diferentes. Ele disse que assim como o meu pensamento é muito mais alto que o vosso pensamento, assim é o meu caminho mais alto que os vossos caminhos. Número 6, quando Deus envia ou nos manda fazer algo, Ele sempre se responsabiliza por nós. Não tenha medo disso. Quando Deus te mandar fazer alguma coisa, saiba que Ele vai estar contigo e Ele vai te capacitar. E por último, Deus não precisa de muitos ou muita coisa para nos dar seu livramento ou nosso milagre. Deus não precisa de uma igreja cheia para te dar a tua bênção nessa noite. O que Ele precisa é que você confie nele. Fique de pé, por favor.
venha para esse altar. E vamos buscar o Senhor nesse altar por alguns minutos, irmãos.